Sim. Qual o papel que você enxerga que o trabalho tem na vida das pessoas? Primeiro, vou retornar ao lance, nós vivemos num país capitalista, e tudo que a gente precisa, tecnicamente, a gente tem que pagar por isso, né? A gente tem que pagar pela comida, pagar pela casa, pagar pela água, pela luz, coisas desse sentido aí, né? Energia elétrica e tal. Então, o trabalho, ele surge como um financiador disso aí. Mas eu vou voltar, não é o trabalho, é seu tempo de vida. Você está gastando o seu tempo de vida para tentar se manter. Até aí, há um certo equilíbrio aí. A grande questão é, o que é que eu faço além disso, além de trabalhar? O que é que eu faço? Quando a gente falava aqui do Ikigai, que é um preceito japonês que quer dizer propósito de vida, né, de forma grosseira, ele quer dizer assim, por que você existe? Por que você está nesse mundo? Qual é a sua função? Sua função não pode ser só trabalhar. Um dos preceitos do Ikigai é você fazer algo que você ama, é você gostar do que você faz e você estar presente nisso que você faz. Ok, sucesso. E no pós-trabalho, quem sou eu? Quem sou eu depois do trabalho? Como é que está a minha vida depois do trabalho? Quando eu chego em casa, que eu me desarmo, que eu tiro a armadura, como é que eu fico? Como é que está a minha cabeça? Por que a gente tem Além de um diploma, além de um crachá, né? Quem é você além disso? Eu acho que o trabalho, ele nos ajuda, inclusive, a perceber quem somos nós no rolê. Logo que eu fiz a pergunta, veio na memória o meu filho mais velho, Henrique, que é PCD. E o trabalho tem uma função na vida dele que vai além daquela remuneração salarial. A partir do trabalho, ele se sentiu útil, ele se sentiu valorizado, Sim. ele se sentiu importante. Independente do trabalho que ele desempenhava, ele passou a sentir que ele poderia contribuir com o mundo, contribuir com a vida. Sim. Nesse trabalho, ele começou a fazer relações, ele desenvolveu amizades. Ele já tem uma disciplina muito bacana, por conta da síndrome, tinha muita questão de horário, de remédio e tudo mais, então ele é muito cuidadoso com horários. Ele é muito disciplinado para um monte de coisas que o tratamento exigiu ao longo dos anos. Então, além de do trabalho ter tido essa função, né, de responsabilidade, trazer para ele uma responsabilidade, de conhecer pessoas, de ampliar suas relações sociais, desenvolveu ainda mais sua capacidade de disciplina e organização. E a deficiência dele é na fala. Então, no trabalho, ele tem condições de comunicar com pessoas e desenvolver essa habilidade de comunicação. Perfeito, perfeito. Então, o trabalho, quando eu pergunto qual função, qual papel que o trabalho tem na nossa vida, o trabalho preenche lugares na gente e nos ajuda a se conhecer. Preenche algumas necessidades que vão além da remuneração, além do dinheiro. Sim. E isso é muito bacana, não é, gente? Sim. E aí a questão que eu vou levantar é a seguinte. Mas é o trabalho que faz isso? Ou é o relacionamento dentro do trabalho que faz isso? Ele não conseguiria isso em um outro local que não fosse trabalho? Veja, eu estou abrindo o leque para a gente verificar isso aí. O trabalho é importante, óbvio, porque o trabalho gera utilidade. A gente não pode perder de vista que a gente é humano, a gente está encaixado em uma sociedade que espera que a gente seja útil, de alguma forma. Isso é a realidade dos fatos. Aí eu vou trazer a pergunta bem tranquila. É possível ser feliz no trabalho? Eu acho que é possível ser feliz no trabalho. O que vocês acham, gente? Não se você é ou não é, se está sendo feliz ou se não está sendo feliz no trabalho hoje. Mas é possível ser feliz no trabalho? Como ser feliz no trabalho? Sim. A partir de quê? Eu imagino, Rai, que para me declarar, né, sou feliz no meu trabalho, vai depender de quais critérios eu elaboro e coloco
para fazer essa avaliação, se Sim. estou sendo ou não feliz no meu trabalho, ou se aquele trabalho está sendo ou não satisfatório para mim. Sim. Porque, particularmente, Melina, eu preciso de mais de um estímulo para que esse lugar de trabalho, de serviço, seja satisfatório. Eu já percebi que se eu seguir uma linha única, aquele serviço não vai me retroalimentar. Eu presto o serviço, ganho aquele dinheiro, mas e aí? Então, quando no decorrer da minha vida eu tomo decisões que não são lineares, não são unificadas, quando eu abro essa ramificação para ter, por exemplo, mais de um trabalho, mais de um serviço, mais de uma fonte de renda, isso vai me alimentando, trazendo satisfação para os critérios que eu percebi como importantes para mim. Por isso, hoje, eu tenho um trabalho no mundo corporativo, eu tenho as minhas aulas de inglês e a gente tem aqui esse projeto no canal. Sim, sim. Todas essas escolhas que eu faço de serviço e de troca, né? Porque é uma troca. Eu dou o meu serviço e recebo a remuneração em troca. Isso alimenta esse fluxo de ir e vir. Então, essa troca, eu contribuo com você, eu colaboro com você, mas tem uma remuneração financeira e também tem uma remuneração emocional. Porque quando eu dou aula, não é só a remuneração financeira. A minha relação com os meus alunos me nutre de uma forma tão especial e me traz para um lugar de muita satisfação. Só que a gente volta lá para aquele início da nossa conversa. Se dependesse de Melina dar aulas exclusivamente, só aula, ela só vai dar aula na vida, beleza? Beleza. Só que para ter aquele dinheirinho lá para as contas do mês, eu preciso dar, sei lá, centenas de aulas, de manhã, de tarde, de noite. Em que momento eu vou ter satisfação e prazer nessa troca? Eu não vou conseguir. Vai ser um esgotamento tão grande que a gente ouve muito, né, um termo muito recente, o burnout. Se eu trabalho demais, se eu fico naquela loucura, trabalho, que hora que eu vou viver? Que hora que eu vou retroalimentar as minhas emoções, minhas necessidades também afetivas? Então, quando eu ramifico, né, esse leque aí de opções para prestar os meus serviços, hoje, no meu momento atual, nesse tempo e espaço, nessa dimensão, tem me trazido uma satisfação e eu posso dizer que eu sou feliz na minha escolha profissional ou nas minhas escolhas profissionais. Certo. Lembrando aí que quando ela fala desse momento, é um momento muito específico. Ela tem várias atividades, mas muito bem encaixadas ali. E a Melina lembrou bem que para ser, por exemplo, somente professor, quem quer ser apenas professor e viver disso, tem que se destrinchar em 2, 3, 4 escolas. Outras profissões, né? E se matar de trabalhar. Eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, não vale a pena você morrer de trabalhar e não viver. Olha o burnout aí, gente. Não vale a pena, tem não vale a pena. Tanta gente já com a cabeça... Sofrendo. A gente acabou de falar de saúde mental, né? Tanta gente com a cabeça toda deteriorada, as emoções, toda a saúde psíquica deteriorada por excesso de trabalho. Esse é o choque da geração atual, a geração Z, com a geração anterior. Porque a geração Z simplesmente diz, não, eu não vou fazer isso, eu não vou estragar a minha vida apenas com trabalho. Eu quero ter outras coisas. Eu quero ter minhas aventuras, quero viver de outra forma e tal. Usufruir da vida. Exatamente. Né? E o questionamento é, quem vai estar certo nessa briga? Ou talvez não exista ninguém certo. Né? Afinal de contas, as gerações vão estar sempre em choque. Mas você aí, o que é que você acha? Fala pra gente aí, como é que você encara essa questão do trabalho, como é que você encara essa questão do propósito de vida. Qual é o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito? Divide com a gente aí, manda pra gente lá, pode mandar no privado, não tem problema, a gente comenta aqui. A gente não vai divulgar seu nome se você não quiser. É tranquilo isso. A gente é muito de boa com isso. Mas a gente quer a sua participação. Vem com a gente nesse tema que é tão bom e que não acabou ainda, hein? A gente vai continuar falando aqui. A gente quer a participação o tempo todo. A gente pede e sintam muito à vontade para isso. Quando a Evelyn compartilhou a percepção dela em relação ao momento de vida dela, né, de se sentir pressionada, a necessidade de validação,
Muitas vezes essa pressão e essa necessidade de validação, ela caminha com a gente no decorrer da vida, que independe de qual faixa etária eu estou, em que faixa etária eu me encontro. E aí chega um momento da vida que a gente começa a trabalhar, estou satisfeito, só que parece que falta algo, aí eu vou trabalhar mais, aí eu vou pegar outra, ou uma promoção, aí eu vou trabalhando mais, e vou tentando alimentar o que se espera de mim de uma forma que quando percebe-se a pessoa já está passando por aquele processo de esgotamento profissional. Tantos profissionais do jornalismo têm dado depoimento hoje, né, do burnout e tal. Aí você já percebeu, ao longo da sua carreira, desses trabalhos que você já desenvolveu até hoje, você já se percebeu nesse quadro de esgotamento profissional? Já. Hoje eu trabalho em um outro setor da empresa que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com atendimento ao público e foram muitos anos assim, até que chegou num ponto em que eu disse, olha, eu simplesmente não consigo ir mais adiante. Solicitei uma troca de setor, fui abençoado com essa possibilidade. Eu digo abençoado porque para mim foi uma troca maravilhosa. Agradeço muito as pessoas que se envolveram nesse processo, que me ajudaram nisso. Eu troquei de setor, passei a não atender mais o público, passei a um trabalho mais interno. Por quê? Porque houve um momento em que o corpo e a mente não suportaram mais. Gente, aqui um adendo muito, muito grande. As pessoas que atendem o público, elas suportam uma pressão gigantesca. Então você, quando for para algum lugar que há atendimento ao público, um pouquinho de gentileza, não custa não. Tem um ser humano atrás daquela cadeira, né? Você está com raiva da empresa, eu até entendo que você tenha raiva da empresa. A empresa fez alguma coisa errada, seja que empresa for, ocorreu algum erro, ok. Mas a pessoa com quem você está falando é uma pessoa. Lembra disso. Se eu não me engano, é Carl Jung que diz assim, quando você estiver passando pela vida de um ser humano, seja apenas uma alma humana em contato com outra alma humana. Só lembra disso. Eu vou voltar aqui ao lance, eu consegui mudar de setor. Hoje eu trabalho um serviço interno, justamente por uma questão mental. Porque a minha mente chegou num ponto que ela esgotou. Não tinha mais recursos para produzir, não tinha mais recurso físico, inclusive, também. Já falei em um vídeo anterior, eu estou em cura de uma depressão severa, e isso foi horrível para mim, que eu cheguei a um nível tétrico na minha vida. E acontece com muita gente. O burnout está aí para falar disso, a depressão, a ansiedade está aí para falar disso. As pessoas sofrem no trabalho e muitas vezes não conseguem voltar à sua condição original. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em trabalhar é importante, nossa, claro. A gente quer adquirir nossas coisas, a gente quer se sentir útil, blá, blá, blá e tal. Mas a vida não é só trabalho. Lembra disso. Tem mais coisas aí. Você tem que levar em consideração o seu corpo, sua mente, sua espiritualidade, por que não falar disso? Seja ela qual for, sua tendência religiosa, e as suas, vamos dizer assim, os seus hobbies, as suas brincadeiras, a sua diversão, né? O adulto, ele também brinca, viu, gente? Só para poder citar vocês aqui, hobby é um nome que o adulto dá para as brincadeiras que ele tem. Ele não pode dizer assim, eu vou brincar. Aí ele diz assim, não, eu vou cuidar do meu hobby. Mentira, tá? Ele vai brincar. Quando você vê um adulto cuidando de um hobby, ele está brincando. É a criança interior dele voltando, é necessário, voltando lá e brincando. Aí ele diz que o nome é hobby, mas é mentira, é brincadeira de adulto. A gente precisa disso. Inclusive, isso está na lista do Ikigai lá, que é ter o seu momento de extravasamento, seu momento anti-estresse lá. Mas teve um momento que realmente eu, como diria uns jogadores de futebol, eu pipoquei. O cérebro não funcionava, o corpo não funcionava. É um cuidado que a gente tem que ter, porque não é visível aos olhos. A gente não enxerga que aquela pessoa está passando por um processo de burnout. A gente não consegue perceber que aquela pessoa está passando por um processo de esgotamento profissional até que aconteça. Sim. É silencioso. O colega de trabalho, ele não vai ficar falando das suas questões o tempo inteiro, porque nem sempre tem abertura para aquilo. Mas o que acontece? Ele está lá com insônia,
A vida emocional e profissional desequilibrada, porque eu seguro tudo no trabalho, chego em casa, explodo, entorno na família. Às vezes você tem um chefe que percebe isso e ajuda. Eu vou citar aqui sem medo de ser feliz. Eu trabalhei com um gerente chamado Adriano. Adriano, um beijo para você, Adriano. Gosto de você como se você fosse um filho meu. Tá? Um filho bonito, tá? Gosto demais. Houve momentos em que Adriano disse assim, você não tá bem hoje. Tira um momento aí para você, sai, vai dar uma volta e tal. Mas nem todo mundo tem essa chance. Tem gente que tem chefes horríveis, que em vez de ajudar, pioram a situação. Então, quando você tem alguém que percebe, que diz assim, olha, que tal, vamos mudar, vamos cuidar. E tem um olhar mais sensível, porque às vezes também a gente cobra muito hierarquicamente, né, do chefe, subordinado e tal, mas são todos seres humanos, a gente não sabe qual é o nível também de estresse que aquela pessoa está passando. A pessoa que faz o atendimento ao público, está no nível de estresse, o cliente vem com o seu próprio nível de estresse, então tá todo mundo lá, o estresse está elevado de uma forma generalizada. Precisa urgente que se faça alguma coisa. Qual é o grande lance aí? Autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Até onde eu vou, né? Se conhecer. Quando você se conhece, você sabe qual é o seu limite, qual é a sua linha de... Se você sabe qual é a sua linha, você sabe que se passar dali, vai dar problema. Então, há uma necessidade de que a gente trabalhe isso na gente, o autoconhecimento. Como é que eu estou, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo, qual é o meu limite aqui? Olha, daqui em diante não. A gente precisa aprender a dizer não. Eu acho que isso vale até um tema. É verdade. Tudo eu quero transformar num tema, gente. Aprender a dizer não, aprender a dizer basta, aprender a dizer, olha, eu estou cansado. Mas se eu disser isso, eu vou ser demitido. Tenha cuidado com o que você aceita. Tenha cuidado com o que você suporta. Porque muitas vezes você acha que está suportando, mas você já passou do seu limite, e isso pode custar mais do que o seu trabalho. Pode custar a sua saúde. Eu ouvi essa semana de uma psiquiatra em que ela disse o seguinte, cuidado com essa ideia que você tem de ser forte. Porque qual a necessidade que você tem de ser forte? Qual a necessidade que você tem de aguentar tudo que você passa, né? Essas coisas que andam acontecendo na sua vida. Sim. E eu acho que o burnout é uma questão sistêmica, uma questão de todos os lados, do trabalhador e da empresa também. Sim. Porque a gente sabe, a gente vive no mercado capitalista, as grandes empresas visam lucro. E dentro desse lucro, cada vez, né, essa máquina geradora de lucro, onde que fica o empregado, a pessoa que desempenha as atividades? Ele está sendo valorizado? Qual o grau de valorização que as empresas têm dado para esse funcionário, para esse empregado, para essa pessoa que presta serviço para ele, sabe? E ao mesmo tempo eu estou lá, funcionário, empregado, quero que o patrão me veja, me valorize, mas eu estou dando meu sangue aqui, eu estou dizendo sim para tudo, estou naquele esgotamento. Então percebe que é uma bola de neve mesmo? A pressão de produção, a pressão pelo lucro, eu preciso atender às expectativas da empresa, eu preciso me sentir valorizado pela empresa, eu preciso fazer a máquina funcionar, a roda girar, então eu não posso parar, eu não posso falar que eu estou com dor de cabeça, eu não posso falar que eu estou com insônia, porque a empresa precisa de mim para continuar funcionando. E a pessoa esquece que no dia em que ela for demitida, ou no dia simplesmente em que ela faleceu, no dia seguinte vai ter alguém no lugar dela. Lembra disso, na sua empresa, na empresa onde você trabalha, você é facilmente substituível. Que pedrada. Na empresa onde você trabalha, você é facilmente substituível. Na sua vida, não. Na sua vida, você não é substituível. Lembra disso. Eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer seu trabalho com amor, com integridade, com o melhor das suas forças. Faça. A gente falando de burnout, né? Esgotamento. De quê? Burnout. E é exibida demais, gente. Tem que gastar muito. Exibida demais. Nunca vi. E esgotamento profissional, eu gostaria de traçar um paralelo com a nossa sociedade do consumo. Você acha que essa máquina do consumo, eu preciso consumir, eu preciso ter, ela também não é um fator primordial que está atrapalhando muito a saúde mental do trabalhador, gerando um possível burnout? Sim, com certeza.
Não parece frase de caminhão, mas é uma coisa muito certa. A gente se mata de trabalhar para comprar coisas que não precisa, para tentar impressionar gente que não gosta da gente. E essa coisa de tentar impressionar é uma pressão da economia capitalista, do tipo, você precisa comprar, que você precisa parecer maneiro, você precisa parecer legal, você precisa parecer coach, você precisa parecer o melhor, o bambambam que está na crista da onda. E o mercado está aí, né? Com cada vez mais produtos mirabolantes, cada produto mais incrível que o outro, e aquela sensação de que eu tenho que ter, só eu não tenho. Sim. E muitas vezes nós somos levados por essa corrente e pressionamos os outros. Às vezes vemos um amiguinho ali e o amiguinho não tem um iPhone. E você diz assim, como assim você não tem um iPhone? Mas seu carro tá assim, por que você não troca? Então, como assim você não foi na Disney ainda? Então como alimentar essa máquina do consumo? Trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo dinheiro cada vez mais e sem ter a oportunidade de parar para pensar, né? Aquele negócio de amolar o facão, eu não consigo parar para amolar o facão porque eu tenho que produzir mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque eu tenho que ter uma série de coisas, adquirir uma série de produtos para acompanhar esse mercado que está aí promovendo o consumo, cada vez produtos mais novos. A gente falou da obsolescência, né, programada, de alguns produtos que são feitos para não durar, são alguns para ficarem defasados mesmo. Então, para eu conseguir acompanhar, eu tenho, para alimentar essa máquina, é através do meu trabalho, para fazer dinheiro. Então, essa relação capital, trabalho e consumo. Lembrando que trabalho é tempo de vida. Então, quando eu gasto, eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando, eu estou gastando o meu tempo de vida. A minha vida está indo, não volta mais, não tem como retornar. Dinheiro vai e volta, um carro vai e volta, uma propriedade vai e volta, mas a sua vida não. Ela vai e só vai. E muitas vezes vai sem que você tenha vivido a vida. Parece filosófico, e é. Às vezes vai e você não viveu. Por quê? Porque você estava correndo, como diria o sábio Salomão, você está correndo atrás do vento, correndo atrás de algo que não é palpável, que você não consegue realmente ter ou alcançar. Então, o burnout é um chamado, ou burnout, né? É um chamado para que você tenha cuidado por você. Dura, olha, você não é egoísmo, gente, não é egocentrismo, não é narcisismo. Você precisa cuidar de você. Quando você cuida de você, as outras coisas vão de forma concatenada. Mas se você passa todo o tempo apenas cuidando de outras coisas, em algum momento a conta chega para você. E às vezes a gente acha que precisa consumir tal produto para gente, para alimentar alguma coisa na gente, mas será que alimenta mesmo? Não. Num dos vídeos passados a gente falou sobre relacionamento e a gente falou muito sobre liberdade. Traçamos paralelos com o Amor Líquido, né? O livro do Zygmunt Bauman. E agora eu queria lembrar também da Modernidade Líquida, do próprio autor, do mesmo autor, e que ele fala sobre a questão da liberdade nessa ideia do consumo. A gente tem tantas opções hoje, a gente tem tantas possibilidades, e dá uma sensação de que a gente é livre. Eu sou livre para comprar o que eu quero. Eu sou livre para consumir todas as coisas, porque eu abro a internet e tem um catálogo gigantesco lá. Então a falsa ideia de liberdade é tão grande de que eu posso comprar e ter acesso a tudo e qualquer coisa, que esconde uma das maiores escravidões mentais que existem nesse tempo moderno. Como eu adquiro esse monte de coisa que está nas prateleiras à minha disposição? Vendendo meu tempo de vida. Meu tempo de vida, meu tempo de... Esse é o problema, a gente não se deu conta disso. Eu vou ter isso aqui para minha vida ser melhor. Como é que minha vida vai ser melhor se eu não tenho vida para viver? Eu sou escravo do que colocaram como importante para que eu consuma. Exato. Entende? Cadê a liberdade? A minha vida se torna um monte de horáriozinho programado. Olha, tal hora em tal lugar. Tal hora fazendo isso, tal hora fazendo aquilo.
para consumir tal coisa, porque é um must do, é obrigatório, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que consumir aquele curso, eu tenho que consumir aquele estilo de cabelo, eu tenho que consumir aquela roupa, aquela bolsa. Então, são tantos tenho que, e eu acho que estão à minha disposição e que eu tenho liberdade para escolher, que eu não vejo a grande escravidão que a gente está se enfiando. Com certeza. E vai chegar um momento, para muitos já chegou, em que isso vai se tornar uma cobrança. Vamos lá, eu vivo, aí trabalho, não tenho tempo para viver, não tenho tempo para um hobby, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para estar com as pessoas que eu amo e que me amam. Lá na frente, a cobrança vem. Vem na forma de doenças degenerativas, vem na forma de doenças extremamente agressivas, vem na forma de abandono familiar. Muitas vezes você vê pais e mães abandonados ali, aí você fala assim, mas por que aquele pai, aquela mãe estavam abandonados? Porque lá atrás, os filhos foram abandonados em função de escolhas que os pais fizeram. O pai vai e passa a vida apenas trabalhando, não estou dizendo que trabalhar é errado, é uma necessidade, mas preciso que você pense que também há necessidade de você viver, de você parar e de você estar com as pessoas ao seu redor. Não esqueça disso. A vida vai além do trabalho. Aí hoje eu posso estar numa carreira, numa agonia, meu Deus, eu preciso disso, daquilo, e lá na frente, tudo isso me pesa e eu não consegui viver. Qual foi o motivo disso aí? Qual foi a razão? Qual é o propósito de trabalhar tanto e adquirir coisas sem sentido algum? E aí eu volto naquele ponto que você mencionou anteriormente, autoconhecimento. Se eu trabalho meu autoconhecimento, se eu descubro dentro de mim o motivo de algumas decisões que eu tomo na vida, a gente consegue fazer escolhas, próximas escolhas, muito mais assertivas, até no trabalho. Às vezes a gente escolhe o primeiro trabalho por necessidade. É esse aqui, vou dar aulas, vou ser professora porque eu preciso. No meio do caminho, eu começo a perceber que aquilo não está fazendo bem para mim. Estou estressada, está me trazendo algum prejuízo, né, na minha saúde mental, mas eu posso trabalhar com uma outra coisa. Eu vou ser vendedora, meu talento é para ser vendedora. Eu posso fazer uma transição de carreira e a partir do que eu conheço de mim, né, naquele conceito do Ikigai mesmo, que talento que eu tenho, onde eu posso colocar a minha energia no mundo, como que eu posso receber a retribuição daquilo ali, como que eu posso contribuir com pessoas. É como vendedora. Então eu vou ser vendedora, faço uma transição de carreira e sigo aquilo ali. Até que ponto eu vou fazer essa transição, até que ponto essa transição é necessária, ou a manutenção na minha carreira antiga, ou até mesmo, estou fazendo a transição porque eu quero ganhar mais para quê? Para comprar tais produtos, mas tendo esse produto, esse carro, essa casa, esse celular, esse cabelo, essa roupa, essa viagem, eu estou alimentando as minhas próprias necessidades? Sim. Dentro desse processo de autoconhecimento, eu consigo perceber se aquele produto que eu estou consumindo, ele está atendendo às minhas necessidades ou às necessidades de outra pessoa, cuja visão em relação a mim não vai me acrescentar em nada. Basicamente isso aí. A gente é pressionado, como eu disse, a adquirir produtos que não precisa para impressionar a gente que sequer gosta da gente. Cuidado com isso. Cuidado. Você quer ver um exemplo do mundo animal muito simples, muito fantástico. Você compra, para quem tem gato, isso é muito visível. Você compra um brinquedo para o gato. O brinquedo vem numa caixa. É verdade. O gato despreza o brinquedo para ficar com a caixa. É como se ele dissesse assim, é simples ser feliz, mas difícil mesmo é ser simples. É simples ser feliz, mas o difícil mesmo é ser simples. A gente precisa ter autoconhecimento para entrar nessa simplicidade da vida. O menos é mais. Aprenda a estar presente na sua vida. Aprenda a conhecer você mesmo, a saber o que você gosta, a saber o que faz você se sentir bem, o que de repente faz você se sentir útil, por que não? Mas aquilo que lhe dá motivação. O que é que lhe motiva a acordar de manhã e a viver?
não pode ser apenas os boletos. Pelo amor de Deus. Comunica não pode com a ser. gente, fala pra gente se esses questionamentos, se essas provocações fazem sentido para vocês. Tragam perguntas, tragam ideias, porque eu acabei de pensar aqui, Rai, Sim. que essa provocação desse nosso vídeo, ela tá muito alinhada com aquela ideia que a gente teve de gravar com o tema ser suficiente e necessitar da valorização do outro. Porque, às vezes, a gente busca tal emprego, tal promoção, tal cargo na empresa, não porque a gente vai se sentir feliz e realizado, mas porque alguém esperou da gente em algum momento. Sim, e para me sentir valorizado o suficiente, eu vou lá, compro a ideia, me mato de trabalhar num trabalho que não tem nada a ver comigo, enfim. Então, fica aqui uma reflexão para os nossos próximos vídeos, vê se isso faz sentido para você. Alimenta essa ideia na gente, porque a gente pode trazer mais essa ideia aí do campo de será que eu sou suficiente? Como que eu vou lidar com essa necessidade de validar a opinião do outro? Vamos falar mais sobre isso? Sim. Participa com a gente, vem, não deixa de comentar aí, manda no privado, manda também no nosso canal. Lembra, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok. Vai lá, participa com a gente. Promessa antiga, estaremos no Spotify, tá tudo encaminhado para isso. Deixa lá o seu recado, porque é a gente e você com o Brasil de audiência. Vem com a gente.